Isso aí, se alguém perguntar para você se você é racista, qual é a sua resposta de bate pronto? Agora pensa nas suas atitudes no dia a dia, no ambiente de trabalho, no seu ambiente social. Será que você também poderia, de fato, afirmar, olhando para as suas atitudes, que você não é racista? Essa é a grande questão, né? Fácil falar. Mas no dia a dia a gente vê que a coisa ainda é diferenciada. Mas você ia fazer um comentário? Eu queria voltar à sua colocação anterior da questão do palhaçada das diferenças. Da expressão eu não concordo com isso. Tá. As classificações do IBGE e do Estado brasileiro, em muito tempo, são preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Não tem afrodescendente? Vamos chegar lá. Tá. Essas foram as classificações com que o Estado brasileiro sempre classificou todo mundo. E servia, por exemplo, como diz o Dr. Edio Silva de São Paulo, ele diz assim, olha, o Estado brasileiro, na classificação, no alistamento militar, tinha lá o alistador que dizia, olhava para lá, você é preto, você é pardo, e servia para classificar todo mundo, não perguntava a ninguém. Como era para excluir, não tinha problema. A questão do afrodescendente e a questão do negro, que é a junção do preto e do pardo, foi para fazer a maioria, que constitui a maioria das pessoas que vêm da África desse país, que são originados nos africanos escravizados, que passavam na árvore do esquecimento no Porto de Goré da África e que davam 7 voltas, onde eles deveriam esquecer a cultura, a família, a religião, toda a política, inclusive todo o continente africano que tinha beleza, sabedoria e cultura e riqueza e que veio para o país trabalhar como escravo, construiu a nação e é apagado da história do Brasil. Né? Há sucessivos casos de roubo de personalidade, de riqueza inclusive de poder intelectual, como foi o caso do Padre Maurício, que na história do Brasil trabalhou e foi trabalhar no Vaticano. O maestro, o falecido maestro, que foi meu colega de infância lá em Brasília, Silvio Barbato, que era maestro do Municipal, da Orquestra Sinfônica do Municipal do Rio e da Escola de Música de Brasília, ele disse, olha, a obra do Padre Maurício, na qualidade musical, ele não deve nada a Bach, Beethoven e os grandes músicos europeus da humanidade. Como ele era preto, ou pardo, ou afrodescendente, ou negro, ele teve que pedir a dispensa do defeito de cor, porque essa era a legislação do Brasil, que as pessoas que eram alforriadas, filhos do ventre livre, ex-escravos, que não eram os judeus, os italianos e os poloneses, nem os japoneses. Esses eram só os africanos, os descendentes de africanos. Esses para ocuparem cargos na coroa portuguesa, nos militares, administrativos e militares, cargos militares, e eles precisavam pedir a dispensa do defeito de cor. E o Padre Maurício precisou. Até indico uma leitura interessante, que é o livro O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, escritora mineira, que é um livrão muito interessante, que as pessoas podem se informar sobre essa questão, que cada vez mais o combate ao racismo, ela fica uma coisa para especialistas e que precisam estudar, para que não repassem informações que são absolutamente desconectadas. Então, é uma questão importante para as pessoas brasileiras se informarem de toda a cultura africana, que é uma cultura rica e que, inclusive, tem Daniel pode falar da Lei 10.639, a Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira, que a gente combate desde 2003 e que o Brasil deixa essa riqueza do lado de fora. Ela pega cérebros e joga, como o ministro Joaquim Barbosa, que teve que estudar na Sorbonne,
porque aqui ele foi sempre destratado na sua formação cultural. E existem milhares de Joaquim Barbosas aí, e que não é um problema dos negros, é um problema do Brasil. Perfeito. E eu, antes que esqueça, queria falar da Comissão Nacional da Verdade, do Conselho Federal da AB, sobre a escravidão negra, que é exatamente isso, é mergulhar na escravidão negra no Brasil, que é a origem de todo esse problema e que não teve o tratamento devido pelo Estado brasileiro, que é o grande culpado disso tudo, e ver como é que isso repercute na vida do cidadão de hoje. Perfeito. Isso é que é a ordem do Conselho Federal, pela mão e liderança do advogado Marcos Vinícius Furtado, presidente do Conselho Federal, criou essa comissão com 12 advogados, 35 membros consultores, 15 membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, para mergulhar e resgatar esse passado que persiste até hoje entre nós. E talvez esse trabalho possa nos ajudar a desfazer essa questão do pensamento racista que fica aí construído e que vai se perpetuando e fazendo com que tantas gerações continuem racistas, né? Continuem racistas. E uma das questões importantíssimas é uma educação, não é? Que tenha esse olhar, eu costumo usar um termo, olhar de ver. Não é só a gente olhar, a gente tem que olhar e ver além. Perfeito. E a educação no Brasil, infelizmente, mesmo em 2003, a gente já tem 12 anos da assinatura da Lei 10.639, pouco se avançou nas escolas, no ensino desse país em relação à questão negra. Uma das questões que até o doutor Adame, nós estávamos conversando sobre isso, é a seguinte: gente, não é possível que 12 anos depois, e essa preocupação em se contar realmente a história do negro vem de muito antes. Vários grupos do movimento negro, várias instituições sempre tiveram essa preocupação e pouco se avançou, não é? Verdade. Então, e a base com toda certeza é a educação. Por quê? São nas escolas que nós vamos formar os policiais, os políticos, que vão ter um olhar com maior ou menor sensibilidade para a questão afro. Antes de eu falar nessa questão da educação, o comentário que eu quero fazer o que é a lei, essa lei de 12 anos que ainda não saiu do papel diz? Ela diz, resumindo, né, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura negra no currículo escolar. Só isso, não é? Cultura afro-brasileira. A lei, na verdade, é a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a Bíblia da Educação, lá que você tem que ensinar português, geografia, matemática. É uma lei que não deveria ser desrespeitada. Ela é a base do núcleo do ensino brasileiro. E nós denunciamos o descumprimento dela desde 2005, né? Já fazemos aniversário. Fomos ao Ministério Público, você tem avanços e recuos. E o estudo da história da África e cultura afro-brasileira e indígena, a LDB é alterada pela Lei 10.639 e aí ficou apelidada de 10.639. E pela Lei 11.645, né, que incluiu a parte indígena. Mas essa riqueza cultural que vem de África e que é apagada por ignorância das pessoas, né? Muitas pessoas, às vezes, quando eu fui ouvidor da CEPI por 2 anos, com o ministro Edson Santos, chegaram vários casos lá de, às vezes o diretor é evangélico, e nós fizemos denúncias no país inteiro por município, nas universidades, e vários casos que chegaram o seguinte: não, a diretora é evangélica, não, eu não vou aplicar essa lei aqui, porque aqui não tem negro na minha escola.
Outros, não, aqui não vai ter um livro que é livro de poesia africana chamado Lenda de Exuts, não. Aqui não vai ter coisa de candomblé, porque aqui todo mundo é evangélico. Isso é de uma estupidez, de uma ignorância com o ser humano atroz. E mais, eu acho que é crime. Acho não, a lei diz que é crime de responsabilidade. É que nós não conseguimos ainda criminalizar esse descumprimento. Nós estamos a caminho. Porque é possível você entender que uma diretora de escola diga assim, eu não vou ensinar matemática, eu não vou ensinar português, ou não vou ensinar geografia, porque aqui todo mundo é descendente de alemão, aqui é todo mundo descendente de japonês. Isso não pode passar. Não, ela não tem esse direito. Então, e isso é uma coisa muito séria, porque são fundamentos da nação. A Lei de História da África, ela vai buscar toda essa contribuição que o afrodescendente veio para cá, trabalhou e construiu a nação. Ajudar a formar a mentalidade, né? E resgatar a história efetivamente. Se cada município dos 5.400, mais de 5.000, são 5.483 municípios, construir uma história de um descendente de africano que foi lá e trabalhou e fez, que é o resgate da história da cultura afro-brasileira, da África e da afro-brasileira e da cultura brasileira. Inclusive porque o continente africano, ele é um continente onde muitas riquezas estão direcionadas para o futuro. Então, quando o Brasil desconhece e volta só a sua perspicácia econômica e estratégica para os Estados Unidos ou para o continente oriental ou para a Europa, ele esquece que o continente africano é rico e que tem, por exemplo, os chineses com um pensamento estratégico, a quarta frota norte-americana, com generais e almirantes negros, que é para falar com as populações africanas, e o Brasil nessa coisa absurda que foi a política do Itamaraty de ter, em 1900 e até 1990, 1.400 diplomatas e apenas 6, todos negros, em lugares afastados. Para isso, o Itamaraty começou a buscar ação afirmativa e chegamos à questão da discussão das cotas que começaram no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UNB e outras universidades, elas tinham 2%. Quando eu estudei lá na Universidade de Brasília, aqui em Barbosa e outros mais, eram apenas 2%. Isso quer dizer que 98% dos estudantes formavam uma cota de não negros. E a população brasileira, seja por qualquer das definições, pretos e pardos, afrodescendentes ou negros, eles formavam uma cota de 98% que você não conseguia nem no apartheid da África do Sul ou no regime de Jim Crow, lá nos Estados Unidos. Deixando claro que a questão das cotas, elas são importantíssimas, né, para viabilizar aqueles que têm menos condições de acesso. Não necessariamente todos os negros terão acesso à universidade, necessariamente pelo programa de cotas, né? Muitos irão naturalmente por outros caminhos, né? Tá dentro do 98, por exemplo, e alguns podem entrar pelos 98, não necessariamente pelo regime de cotas. E esse regime de cotas, ele poder ser direcionado para aqueles que talvez, se não fossem as cotas, não teriam acesso. Não estou dizendo que é muito não, tá? Eu acho que tem que ser ampliado. Eu sou a favor do regime de cotas como um sistema de passagem, de alavancagem, de mudança, né, do sistema que a gente tem aí todo instituído e que provocou o debate. Eu só gostaria de fazer uma provocação, não é? A gente sabe que no Brasil, hoje, tem um número muito grande de pessoas que são contra o regime de cotas. Verdade. Que soluções essas pessoas apresentam para que a gente mude esse status quo brasileiro, não é? Que já vem há tanto tempo? Perfeito. Não é? Se a pessoa é contra, ótimo, não é? É a opinião dela. Mas qual
a solução que ela apresenta. Perfeito. Correto? Eu, na verdade, preciso fazer um intervalo e eu queria voltar exatamente com essa questão, né? O que pode ser feito para a gente mudar o rumo desse pensamento racista ainda predominante no nosso país? Quais são as medidas necessárias para que se alavanque mais ainda a população negra, fazendo com que ela ocupe os lugares que são naturais de qualquer cidadão brasileiro, efetivamente, né? E ainda um pouquinho nessa questão da educação, que muitas vezes quando a gente fala na educação, a gente ainda olha para a escola e é bom a gente entender que a educação não se limita à escola. O que nós estamos fazendo hoje aqui é educação. A educação está na família, a educação está na empresa, a educação está na escola, a educação está no país. Quem dera que a pátria educadora proposta aí pela presidente fosse, né, ou tenha a chance de se tornar um mínimo de realidade. Que alguém entenda o que significa ser pátria educadora de fato. Tá? Intervalo.